Olá, meu jovem, professor André Penaforte aqui, e tendo finalizado os ácidos nucleicos no nosso último encontro, hoje nós vamos começar a falar sobre vitaminas. E você deve ter em mente que vitaminas apresentam-se como um componente vital, ou seja, necessário à nossa sobrevivência. E é daí que vem o seu nome, onde vita vem de vital e mina vem de amina, basicamente um grupo orgânico que apresenta o nitrogênio na sua composição. E é daí que tiramos o nome vitamina. Compostos vitais que devem, obrigatoriamente, fazer parte da nossa alimentação, pois em sua grande maioria somos incapazes de produzir, incapazes de sintetizar. Ainda que sim, existem algumas, por exemplo, bactérias intestinais que produzem várias dessas vitaminas para a gente a partir de outros alimentos que ingerimos. E as vitaminas, elas estão dispostas, elas estão organizadas em dois grupos. Sendo eles, dá uma olhada, o grupo das vitaminas hidrossolúveis e o grupo das vitaminas lipossolúveis. Então temos aí, vitaminas lipossolúveis são A, D, K e E. Ao passo que as vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas C e as vitaminas do complexo B. Então, esse é o grupo, esses são os dois grupos onde nós encontramos organizados as vitaminas. E aí lembre-se, o fato dela ser hidrossolúvel ou lipossolúvel faz diferença sim. Lembrando, hidro, água, lipo, gordura. Lembra? Vimos isso lá na aula de carboidratos e lipídios, né? Então, hidrossolúvel, solúvel em água. Lipossolúvel, solúveis em gordura. Gente, isso faz toda a diferença. Primeiro, as vitaminas hidrossolúveis não podem ser armazenadas pelo nosso corpo. Logo, você deve contar com uma fonte constante e diária dessas vitaminas. Então, a vitamina C e as vitaminas do complexo B devem estar presentes diariamente na nossa alimentação, uma vez que não somos capazes de armazená-las. Existe uma exceção que é a vitamina B12, a cobalamina, lá do complexo B, mais especificamente metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12. Mas essa é a única exceção. Ok? Antes que você vá aí e estude, professor disse que as vitaminas hidrossolúveis não são armazenadas. Tem essa exceção, ok? B12 pode ser armazenada sim, mas é a única. O restante nós não armazenamos, então devemos contar diariamente com essas vitaminas, ou elas vão faltar em pouco tempo, ok? E vamos adoecer, né? Aí vocês sabem, cada vitamina que faltar pode causar uma doença. A vitamina C causa escorbuto, se você não tiver. Tudo bem? Ao passo que as vitaminas as lipossolúveis, né, A, D, K e E, essas 4 lipossolúveis, uma vez que elas são solúveis em gordura, elas podem ser armazenadas no nosso corpo. Certo? Então, o nosso corpo ele consegue guardar uma certa quantidade, um certo estoque. O nosso corpo ele consegue armazenar essas vitaminas para um uso constante, ok? Para um momento onde elas acabem faltando. Tudo bem? Faltando na nossa alimentação. Então, ficar um dia ou outro sem ingerir uma vitamina lipossolúvel não chega a ser assim tão problemático. Mas é evidente que no longo prazo elas vão faltar. Então, vitaminas A, D, K e E podem ser armazenadas para períodos mais duradouros. Então, o ideal é que sim, que elas estejam diariamente na nossa alimentação, até para que você não precise esvaziar os seus estoques. Tudo bem? Mas se não tiver, você pode sim contar com aquilo que está armazenado. Mas, precisamente, elas tendem a ser armazenadas no nosso fígado, ok? Esse órgãozinho fica aqui nessa região, um pouquinho por trás do estômago. Aqui está o estômago, o fígado fica logo atrás. Tá vendo? Na verdade é abaixo, né? Abaixo, um pouquinho para trás. Ok? Então, geralmente elas são armazenadas no fígado. Aí já fica a dica, né? Com o meu fígado você consegue todas as vitaminas lipossolúveis que você precisa, já que é lá que elas tendem a ser armazenadas. Outra distinção relevante dentro desse conjunto de vitaminas, dentro desses dois grupos, lipossolúveis e hidrossolúveis, é que as vitaminas hidrossolúveis, o complexo B e a vitamina C, elas tendem a atuar como cofatores. O que é um cofator?
Um cofator é um composto que ele precisa estar ligado a algo para que esse algo funcione. Por exemplo, você tem aí uma enzima, tem lá a proteína, né, uma enzima, e ela vai atuar, por exemplo, sei lá, digerindo. É uma enzima digestiva, vai digerir alguma coisa. Só que para ela funcionar precisa que o cofator esteja ligado nela. Quando o fator liga, é que ela executa a sua função. Então é basicamente assim que as vitaminas hidrossolúveis vão atuar. Elas funcionam enquanto cofatores, ao passo que as vitaminas lipossolúveis, elas já tendem a atuar como moduladores hormonais. Desculpe, moduladores genéticos, hormonais não, moduladores genéticos, certo? O que é um modulador genético? Ele vai se ligar, ele vai controlar a expressão de um gene. Ele pode fazer com que a expressão desse gene aumente, se necessário for, ou reduza, caso seja demandado. Tudo bem? Então, isso é atividade de modulação. Ele modula. Se precisar aumentar, ele aumenta. Se precisar reduzir, ele reduz. Tudo bem? Então, ao passo que as vitaminas hidrossolúveis são cofatores, as vitaminas lipossolúveis são moduladores genéticos. Então, veja que a forma de atuação dessas vitaminas são completamente diferentes. Existe até mesmo uma discussão dentro da vitamina D, porque alguns pesquisadores, alguns médicos apontam a vitamina D como um hormônio, já que essa vitamina ela tem um receptor na célula onde ela vai atuar. Isso é bem interessante mesmo. Geralmente quem tem receptor, lembra lá da aula de proteínas, quando eu falei dos hormônios? Eu disse a você que cada hormônio precisa de um receptor na célula onde ele vai se ligar e realizar a sua atuação. Ele chega lá, liga no receptor e aí executa a sua ação. A vitamina D também tem um hormônio. Isso é bem interessante, certo? Aí tem toda essa discussão, mas enfim... são discussões a nível de classificação, ok? O que não chega a nos interessar tanto aqui, o que nos interessa são essas informações que eu já transmiti. Beleza?